Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Efésios. Nós estamos numa série de mensagens, estamos acabando essa série de mensagens. Na semana que vem eu quero acabar essa série de mensagens, e que tem como título Crescendo em Tudo em Cristo Jesus. Cresçamos em tudo. E essa carta aos Efésios é extraordinária, ela é maravilhosa, ela tem assim, é a princesa de todas as cartas, né? A rainha de todas as cartas é Romanos, mas a princesa de todas as cartas é Efésios. Efésios é um livro maravilhoso, e eu gostaria de ler com você dois textos. O primeiro é o capítulo 4, versículo 15, Efésios 4:15, que é o nosso texto base, que nós estamos usando. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo em Cristo, que é a cabeça de todo o corpo, que é a igreja. Efésios 4:15. E o texto que eu gostaria de meditar hoje com você é um texto muito conhecido, no capítulo 5. Esse texto é bem conhecido, foi um dos primeiros textos que me encantou na Bíblia quando eu era novo convertido. Fico apaixonado nesse texto, do capítulo 5, versículo 18 ao 20. Capítulo 5 de Efésios, versículo 18 ao 20, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é impossível sem a pessoa, a presença, a habitação e o poder do Espírito Santo. Esse texto chega num ponto de culminação no livro de Efésios. Os 3 primeiros capítulos ele vai falar de como Cristo, por meio do seu sangue, naquela cruz preciosa, pagou, assumindo os nossos lugares ali, pagando todo o nosso pecado, recebendo sobre si todas as nossas maldições, e como Ele agora, por meio do seu grande amor e da cruz, nos fez família de Deus, nos fez filhos adotados, e como Ele agora nos deu todo o seu amor, esse oceano sem fim do amor de Deus, para que possamos mergulhar toda a nossa vida nesse amor maravilhoso. E aí ele entra no capítulo 4, aplicando a graça de Deus. Ok, Cristo fez tudo isso por nós. Como vamos viver a partir da cruz? Como vai ser a vida do cristão a partir da cruz? Então ele começa falando dessa unidade no capítulo 4, da santidade, de uma vida transformada, e culmina aqui no capítulo 5, versículo 18 ao 20, falando dessa expressão maravilhosa: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou no qual há libertinagem. Mas como vai dizer a sua tradução? Provavelmente, eu li a NVI, talvez a revista atualizada que você tem na mão vai dizer, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A NVI traz um pouquinho diferente, mas ele vem para certa, mais certa do que a RA nesse sentido, porque realmente o verbo está na voz passiva, é o sujeito que sofre a ação, é Deus que está tentando te encher, é Deus que está trabalhando para encher você. Por isso a tradução correta: permitam ou deixem que o Espírito encha vocês. Mas ao mesmo tempo é imperativo, Ele está ordenando que você una-se com o Espírito Santo nessa tarefa maravilhosa de ser cheio do Espírito Santo. Então, uma coisa assim extraordinária. Tem muita carne nesse texto aqui, realmente assim, um almoço maravilhoso
espiritual esse texto. E sem dúvida, irmãos, assim como jamais seria possível sermos salvos sem a cruz, sem o sangue, sem a pessoa maravilhosa de Cristo, é impossível você ser um cristão verdadeiro sem a pessoa, o poder, a habitação, a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se o propósito central do Evangelho, da cruz de Cristo, é renovar, é restaurar todas as coisas, como é que essa restauração vai acontecer sem a pessoa, sem essa obra divina? Se o propósito de Deus é fazer com que a imagem e semelhança dele, Gênesis 1:26, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e perde essa imagem e semelhança por causa do pecado. Se o Evangelho tem o propósito de trazer isso de volta, nos trazer, nos levar de volta ao Éden, como é possível essa obra ser realizada? A não ser pelo próprio Deus que fez essa obra um dia em nós, de nos fazer a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Assim agora no Evangelho, o próprio Espírito de Deus, e aqui está o ponto central, aqui está a obra primeira e última do Espírito Santo na vida do cristão: transformá-lo à imagem de Cristo. Tudo que o Espírito de Deus fizer na sua vida tem um único propósito: fazer você ser igual a Cristo Jesus, levar você a essa imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda a obra do Espírito diz respeito a isso. A armadura de Deus no final do livro de Efésios, todo o trabalho, o trazer a sede, a fome pela oração, pela palavra, pela presença de Deus, as experiências espirituais, o consolo na aflição, tudo, meus irmãos, o fruto do Espírito, tudo tem uma única direção: transformar você à imagem de Cristo. Seria impensável que nós alcançássemos isso, a imagem de Cristo, pela filosofia, ou palavras positivistas, ou boas obras, ou uma religiosidade. Não, somente o Espírito de Deus pode produzir esta obra em nós. Por isso que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador. Nós não podemos ser cristãos verdadeiros nem por uma hora sem a pessoa do Espírito Santo. Ele é a parte central da vida do cristão, o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que habitou em Cristo, o Espírito de Cristo habitando em nós e fazendo esta obra maravilhosa em nossa vida, essa obra divina de nos fazer a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, o privilégio, meus irmãos, é todo nosso, da pessoa, da presença do Espírito de Deus em nossas vidas, ser parte, saber que Deus está criando de novo a humanidade, dando um start, um início novamente. Aonde? Em cada cristão verdadeiro, em cada cristão nascido de novo, comprado e liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele que está vivendo, andando como Cristo, liberto do pecado pelo poder do Espírito Santo. Esta é a obra maravilhosa do Espírito de Deus. Esse é o Evangelho, e esse mesmo Espírito que nos consola, esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, né? Ele está atento a cada situação da nossa vida. Ele nos reveste da armadura de Deus, tudo com um único propósito: fazer você igual a Cristo Jesus. Nunca é demais que pensemos ou que coloquemos a intenção primeira e última do Espírito Santo: nos fazer a imagem de Cristo, sermos de fato cristãos, isso é, pessoas que carregam em si a imagem de Cristo Jesus. Nós nunca podemos perder essa ênfase. Quando
nós perdemos essa ênfase, nós vamos pensar que o Espírito Santo quer nos levar em outras direções. E aí o que a gente está vendo no Brasil e em várias partes do mundo, muita gente dizendo que o Espírito Santo está fazendo algo quando não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Na realidade é simplesmente um emocionalismo, uma religiosidade vazia, alguma coisa nesse sentido, mas não é o Espírito Santo. A gente tem que ter muito cuidado, porque a obra do Espírito tem um ponto, tem uma direção, tem um alvo, e tudo que ele vai fazer tem esse alcance, a imagem de Cristo em nós. Então o privilégio é todo nosso. Quando nós olhamos no capítulo 1, quando Paulo fala das 7 bênçãos espirituais, uma das 7 bênçãos espirituais que Cristo conquistou naquela cruz com seu sangue, com sua morte e ressurreição, foi a presença, a habitação do Espírito Santo em nós. O texto fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Ele é o arrabon, a palavra grega usada ali, que é um anel de compromisso. Deus colocou um anel de compromisso, de casamento dentro de cada cristão, na alma, no espírito de cada cristão. Eu estou casado com você, eu sou noivo, lembra Apocalipse? Cristo noivo, a igreja noivo, e ele volta para buscar a sua igreja. E esse anel de casamento é o Espírito Santo, que você pertence a Cristo. Aquele que tem o Espírito Santo, esse pertence a Cristo. Quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Paulo é muito claro nisso em Romanos. Então, a presença, a habitação do Espírito em nós, é resultado dessa obra da graça, e é nessa direção de nos levar ao noivo. O Espírito e a noiva dizem o que para o noivo? Vem! Há um anseio, uma sede, há um desejo, um anelo do Espírito Santo, que esse dia maravilhoso de todo verdadeiro cristão, da noiva de Cristo, que esse dia aconteça, esse domingo eterno, quando encontraremos com o nosso Senhor, e essa festa de casamento eterno que acontecerá entre Cristo e a sua igreja. Meu Deus, vai ser um negócio extraordinário, maravilhoso que temos da parte do nosso Senhor. Então nós caminhamos nessa direção. Então o propósito aqui é justamente esse: o Espírito de Deus nos conduz a isso, e esse privilégio que nós temos, irmãos, para que possamos viver como Cristo viveu, para que possamos sentir, ter intenções, pensamentos, motivações, para termos uma visão, a cosmovisão, a visão do mundo que Cristo tem, enxergar a vida como Cristo enxergar o corpo, enxergar a família, enxergar o casamento, enxergar o dinheiro, enxergar os bens, enxergar as oportunidades, enxergar tudo como Cristo enxerga. Isso é estar cheio do Espírito Santo, é ter um caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito, como Paulo vai falar em Gálatas. O fruto do Espírito em nós é esse caráter de Cristo em nossas vidas, é uma vida transformada, não é um evangelho que maquiou a pessoa, onde essa pessoa simplesmente recebeu uma roupagem externa, uma maquiagem, uma coisa superficial. Não, o evangelho transforma de verdade o coração, a mente, a maneira de pensar. É uma nova criação, a imagem de Cristo, esse novo homem que o Espírito de Deus está formando dentro de nós. E esse novo homem, diz Paulo, é segundo Deus, é igual a Cristo Jesus, é a imagem do nosso Senhor. É isso, é essa obra extraordinária que nós temos o privilégio de fazer, de participar dela com o Santo Espírito de Deus, de ter a comunhão com o Pai Celestial como Cristo tem. O caminho está aberto para a oração, para a palavra, para a comunhão, para o relacionamento vivo e íntimo com Deus, onde você abre o coração de fato em oração para Deus, não coisas mecânicas, repetidas simplesmente, como rezas que a pessoa vai repetindo. Não, é o abrir da alma, do coração,
sagradas do conhecimento do Senhor por meio da sua palavra, essa comunhão intensa, duradoura, profunda que podemos ter com o Senhor, o privilégio de ter, como Paulo vai dizer em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Talvez a ideia melhor do texto é que o Espírito de Deus cria em nosso coração uma fonte. Não sei se você já esteve perto de uma fonte, você viu a água borbulhando assim, é isso. A ideia é que Ele não está derramando algo em nós, mas é que Ele está fazendo nascer do nosso coração esse amor de Deus. É interessante como o Evangelho ele trabalha na fonte da vida. Onde está a fonte da sua vida? No seu coração. Quando eu falo coração, eu falo da sua razão, das suas emoções, dos seus sentimentos, pensamentos, memórias, o seu passado, tudo o coração está aí. E da fonte do coração vem o amor de Deus. O amor de Deus vem aonde precisa ter cura, libertação, restauração, transformação, de fato e de verdade. E é bonito como esse livro nos chama, no capítulo 3, final do capítulo 3, o livro de Efésios nos chama a lançar toda a nossa vida nesse oceano do amor de Deus, para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que excede a todo entendimento, e assim vamos ser cheios do Espírito, assim seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando é que você está cheio do Espírito? Quando você está em todas as dimensões do amor de Deus. E aqui está algo precioso para mim e para você. É que você está cheio do Espírito Santo, quanto mais você parece com Cristo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é parecer com Cristo Jesus. O Espírito de Deus, com esse propósito de nos fazer parecidos com Cristo. Como eu sei que estou cheio do Espírito? Essa era uma grande dúvida que eu tive quando eu não me converti. Porque eu ouvia que a plenitude do Espírito é o que caía na gente, simplesmente, e pronto. Então era só isso, então somente isso, e a gente ficava na esperança de que isso acontecesse. E na realidade o texto sagrado nos chama a buscar o Senhor em oração, a buscar o poder de Deus com certeza, mas essa plenitude também se desenvolve de outras formas, inclusive como o nosso Senhor Jesus, que estava no deserto cheio do Espírito Santo. Às vezes estamos no deserto, em lutas, em doenças, em problemas, em aflições, angústias, dificuldades, mas lá devemos estar cheios do Espírito Santo, às vezes em meio a tentações, na beira, quase caindo no abismo, e lá cheios do Espírito Santo, para resistir o tentador, para a glória de Deus. Meus irmãos, para não viver uma vida religiosa, para não viver uma vida de fachada, de máscaras, mas de uma vida verdadeiramente transformada numa cultura que está afundada e mergulhada no pecado, em estruturas erradas, possamos nós viver cheios do Espírito Santo, cheios da graça e da glória do nosso Deus. Mas a pergunta: como eu sei que estou cheio do Espírito Santo? E aí vem um monte de coisa na sua cabeça, vem ideias na sua cabeça, vem imagens na sua cabeça. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que quanto mais você parece com Cristo, mais cheio do Espírito Santo você está. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Eu sou mais parecido com Cristo? Irmão, ninguém foi cheio do Espírito Santo como Jesus. Jesus foi cheio de forma perfeita e plena. Não havia nenhuma área, não havia nem um centímetro quadrado na vida, no caráter, na pessoa, no corpo, na alma, no Espírito de Cristo Jesus. Nada absolutamente que não estivesse completamente tomado pelo Espírito Santo. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito? Quanto
quanto mais eu pareço com Cristo. Então, se a obra do Espírito é me levar à imagem de Cristo, quanto mais eu pareço com Cristo, mais cheio do Espírito eu estou. Por isso que a gente precisa questionar algumas coisas que as pessoas pensam ser a experiência da plenitude do Espírito. O que ficar girando em torno de si mesmo faz você mais semelhante a Cristo? Você perguntou isso alguma vez? Não, eu estou girando em torno de mim mesmo. Não, o Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo vem sobre mim. Eu começo a girar em torno de mim mesmo. O que isso te faz mais parecido com Cristo? Te fez mais parecido com Jesus em quê? Na realidade, isso é uma questão que tem muitas religiões no mundo inteiro. Por exemplo, existe uma ala dos muçulmanos em que os homens, principalmente no norte da África, eles ficam girando em torno de si mesmos. Uma mão assim, a outra assim, eles usam até um vestido, eles ficam girando horas em torno de si mesmos. Rolando no chão, se jogando. O que isso te faz mais parecido com Cristo? Se a obra do Espírito é te levar a ser semelhante a Cristo, irmão, quando é que você vê uma experiência dessa no Novo Testamento? Não. Se Jesus fizesse isso, os discípulos ficariam, tinha registrado na Bíblia, com certeza. Tinha, porque imagina, o Senhor da glória ficou girando horas, um dia inteiro girando em torno de si mesmo, e gritando, olha, o poder de Deus veio sobre o Senhor, e ele, na hora, todo mundo tinha registrado um negócio desse, mas não tem nada disso na Bíblia. Por isso que nós vamos questionar, irmão, e fazer essa pergunta: como sei se estou cheio do Espírito Santo ou não? Meus irmãos, eu sei que estou cheio do Espírito Santo quanto mais eu pareço com Cristo. O Espírito Santo de Deus vem, nos dá experiências poderosas, nos envolve com um amor maravilhoso de Deus, vem para ministrar as nossas vidas. Mas quando a gente vê o uso dos dons no livro de 1 Coríntios, que estamos estudando quinta-feira, Paulo diz: se alguém começa a falar em línguas na igreja, que fale um e que tem intérprete, porque se não tiver intérprete, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar falando só para ele mesmo. E Paulo vai dizer nesse texto: tudo seja feito com ordem e decência. A gente vê exatamente o contrário quando as pessoas dizem que o Espírito Santo de Deus vem. As pessoas parecem que perdem a razão, sai gritando na igreja. Uma vez eu vi um cara que queria voar. Ele ficou girando o braço tão rápido, eu falei: vai ganhar voo. Ele vai ganhar. Ou ele ganha voo, ou ele ganha um bursite. Agora ele vai ter que ir para a fisioterapia, não tem para onde correr. Irmão, aquilo não tem sentido. A pessoa vai gritando e girando o braço. O que isso te fez mais parecido com Cristo? O que você conheceu mais de Deus depois de uma experiência dessa? A gente precisa questionar isso. Porque no uso dos dons, Paulo diz: se alguém emite uma profecia, a gente tem que julgar essa profecia. E é nesse texto que Paulo diz: todas as coisas sejam feitas com ordem e decência. Porque o nosso Deus, Paulo diz nesse texto, não é Deus de confusão. E é exatamente o que a gente vê quando as pessoas dizem que a manifestação do Espírito veio, há uma tremenda confusão. Aí Paulo diz: e quando entra um incrédulo no culto de vocês, ele vai pensar que está todo mundo sem juízo, doido, porque o comportamento de vocês foge totalmente à edificação. É totalmente o oposto daquilo que a gente vê na maioria das vezes quando alguém diz que não, o Espírito Santo veio sobre mim. Opa! É totalmente o contrário. Então como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? E o texto está dizendo: estamos ordenando, cresçamos em tudo em Cristo Jesus. Deus quer que você cresça. O texto sagrado está dizendo: não vos embriagueis com vinho no qual há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito de Deus quer nos encher. O Espírito
de coração. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de amor. Porque o fruto do Espírito é amor. Ele diz nesse texto, nesse livro: lancem toda a vida de vocês nesse oceano do amor de Deus. Quanto mais cheio do Espírito, mais cheio do amor. Mais amoroso você está. Mais amoroso você está. É isso que é estar cheio do Espírito Santo. É orar como Jesus. É orar semelhantemente a Jesus. É ter fome da presença de Deus como Jesus. É buscar a palavra de Deus como Jesus. É buscar uma vida de santidade como Jesus. É rejeitar a religiosidade como Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando você está orando ali, a glória de Deus está ali, o poder de Deus está ali, você está adorando a Deus, está lendo a Bíblia, daqui a pouco as lágrimas caem dos olhos. O Espírito de Deus ministra a sua vida. A glória de Deus envolve você tremendamente e poderosamente. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é quando nós cumprimos a missão. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e saíram para anunciar o Evangelho de Cristo. Olha que coisa extraordinária. O evangelismo é resultado do quê? Jesus andava por toda parte fazendo bem. Quem está cheio do Espírito Santo está evangelizando, está pregando o Evangelho, está procurando o bem das pessoas. Por que as pessoas não conectam uma coisa com a outra? Consegue conectar com a unção do colibri lá do beija-flor, mas não consegue conectar com o texto sagrado. Não é verdade? Meus irmãos, Deus quer nos encher. Ser cheio do Espírito é ter a fé de Cristo. Tudo é possível ao que crer. É ter a fé de Cristo Jesus. É saber que podemos orar por enfermos e eles serão curados pelo nome do nosso Senhor Jesus. Isso é ser cheio do Espírito. É crer como não ser, é ter o caráter de Cristo. É isso. E o livro nos ensina como ser cheio do Espírito. Era uma grande pergunta para a gente, que a gente fazia quando era convertido, né? Na nossa, como você cheio do Espírito? Como eu vou ser cheio do Espírito, né? E a gente ficava naquela angústia, porque não sabia como isso ia acontecer. E o livro nos responde, Efésios nos responde. A partir do capítulo 4, volta só uma página aí, mantenha a sua Bíblia aberta. É interessante porque o livro nos mostra que o enchimento do Espírito encontra-se em atitudes piedosas. Atitudes piedosas. Olha que coisa interessante. A partir do momento que Paulo entra no capítulo 4, falando dessa questão da prática da vida cristã, ele vai começar a trabalhar com contrastes. Ele vai dizer, olha no capítulo 4, versículo 22, vos despojeis do velho homem, no versículo 24, e revistais do novo homem. Veja, eu tiro a roupagem do velho homem, eu abro mão do velho homem que eu era, do meu caráter, do meu temperamento, da minha personalidade, dos meus comportamentos. Eu estou abrindo mão do pecado, do velho homem que eu era, e agora eu estou me revestindo, estou me vestindo de Cristo Jesus. Eu estou imitando a Cristo, como Cristo ia agir nessa situação. Então eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é ser revestido de Cristo Jesus. No versículo 25, deixando a mentira, fale a verdade cada um com o seu irmão. Isso é buscar, é encontrar a plenitude do Espírito Santo. Você abre mão de uma coisa para fazer a vontade de Deus. Não dá para encher alguém que já está cheio da carne. Não dá para encher alguém que já está cheio de si mesmo. Se o copo está cheio, como eu vou encher? Ele já está cheio. Se eu quero ser cheio do Espírito, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Por isso que a combinação desse texto é o quê? Vocês vão deixar de fazer isso e vão fazer isso. Vocês vão deixar de fazer isso e
fazer isso. Vocês não vão se embriagar com vinho e vão ser cheios do Espírito. Como eu posso ser cheio do Espírito? Atitudes piedosas, atitudes semelhantes à de Cristo Jesus. Versículo 26, 4, 26 e 27. Dar lugar ao diabo ou perdoar. Como é que Deus vai encher meu coração da sua presença, da sua glória, se meu coração está cheio de rancor, de ódio e de mágoa? Olha o que diz o versículo 28. Não furtem, antes trabalhem. O Espírito Santo nunca está enchendo alguém que está à toa. O trabalho é de Deus. Bendito seja o Senhor. Meu Pai trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Quem criou o trabalho foi Deus em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes da queda. E Paulo diz: quem não trabalha, não come. O trabalho é de Deus. O trabalho é uma bênção. No lugar de roubar, vai trabalhar. Quer ser cheio do Espírito? Para de mentir, fala a verdade. Para de roubar, trabalha. Pastor, eu nunca conectei a presença, a plenitude do Espírito Santo assim. Mas é o que eu estou dizendo para você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Atitudes piedosas. Atitudes piedosas que imitam a Cristo. Versículo 29. Palavras podres ou palavras que edificam. Abandone as palavras podres, as palavras torpes, que vão dizer na tua Bíblia, mas poderia traduzir por palavras podres, que essa palavra torpe aí, do grego significa carne que apodreceu, que está com bicho. Então você deixa essas palavras podres e começa a falar só aquilo que edifica. Versículo 30, ou você entristece o Espírito, ou você guarda a segunda vinda em santidade. Capítulo 5, versículo 1. Ou você imita Deus como filho amado, ou você vive igual a cultura está dizendo para você viver. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Ou você conversa sobre pornografia e imoralidade, ou você canta louvores e vive em santidade para Deus. O capítulo 5, versículo 5 ao 10. Uma vida de pornografia e imoralidade. Novamente, ele insiste nesse tema. E depois, ou você anda como filho da luz, em santidade. Capítulo 5, versículo 10. Enganados pela cultura, pelas artimanhas do diabo, ou testando todas as coisas sempre, para saber qual é a vontade de Deus. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você não estiver na vontade de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem que aprender a orar e viver. Senhor, não seja feito o que eu quero, disse Jesus, mas sim o que tu queres. Venha o teu reino, a oração dominical, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como o Senhor faz nos céus, na terra. Isso é ser cheio do Espírito. É quando eu estou ajustando a minha vida à vontade de Deus. E você sabe qual é a vontade de Deus para aquela área da sua vida que está caminhando na tortuosidade. O que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Abandona o erro e obedece a palavra. É aqui que nos encontramos cheios do Espírito Santo. 5:11. Você é cúmplice nas obras das trevas ou você as reprova? Cheio do Espírito Santo não é ser politicamente correto. Não vou falar nada não, porque eu não quero ficar entravado com ninguém. Não. Se é uma obra das trevas, você reprova. Um filho seu está fazendo algo errado, o que você vai fazer? Vai se calar? Não. Você tem que dizer para ele: isso aí são obras das trevas. Isso está errado. Você reprova aquilo. Você não aprova aquilo. Você não avaliza aquilo. Você não assina embaixo daquilo. Seja um cônjuge, seja o que for. Você diz: está errado? A Bíblia diz isso. Não é essa a vontade de Deus. Você reprova. Ou você é cúmplice, ou você reprova. Se você é cheio do Espírito, você reprova. E o politicamente correto, pastor, fica de lado. Fica de lado. Seguindo a verdade em amor.
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Você só cresce quando você segue a verdade em amor. Você só é cheio do Espírito Santo quando você segue a verdade em amor, quando você reprova as obras das trevas. Você não é conveniente com aquilo. Você não se associa com aquilo. Ok? Capítulo 5, versículo 14. Você dorme no pecado e na morte, ou você desperta para a luz de Cristo? Desperta, ou tu que dormes, ressuscita de entre os mortos, Cristo te levantará. Capítulo 5, versículo 15 e 16. Gastar o tempo da forma errada, ou resgatar o tempo. Remir o tempo quer dizer resgatar, comprar de volta. Parece que o pecado pegou o seu tempo. Parece que a cultura pegou o seu tempo da maneira errada. Você está gastando tempo com as coisas erradas e da maneira errada. O que você tem que fazer? Você vai lá e compra o tempo de volta. Senão, parar com esse negócio aqui. Essas redes sociais estão tomando tempo de mim, tempo precioso que eu poderia ter investido em outra coisa. Para que eu vou gastar tanto tempo na televisão? Para que eu vou gastar tanto tempo nas redes sociais? Para que eu vou gastar tanto tempo na internet? Não, tem coisa mais importante para fazer. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso servir mais na igreja, eu preciso resgatar o tempo na minha vida. Eu preciso resgatar, eu preciso comprar esse tempo de volta. Eu preciso tomar ele nas minhas mãos para servir a ele, para servir a Deus com ele. Procurar a própria vontade ou a vontade de Deus, no 5,17. E enfim, 5,18, onde nós estamos. Embriagar-se com vinho, no qual há libertinagem, ou permitir que o Espírito Santo nos enche. Está vendo como o texto inteirinho, o capítulo quase todo o capítulo 4 e quase todo o capítulo 5 está baseado em contrastes. Você quer ser cheio do Espírito? A primeira coisa que você tem que fazer? Esvaziar a sua alma, mudar de atitude, abandonar o pecado, deixar para trás todo o mal, todo o erro, as trevas. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Derrama da sua vida, tira da sua vida as trevas e segue em obediência à luz do Senhor. E então Paulo vai e compara, ou contrasta, a plenitude do Espírito com a embriaguez. Poxa, podia ter feito uma coisa mais, né? Mas ele faz justamente isso, por essa questão. Primeira coisa, ninguém fica bêbado sem intenção. Todo mundo que fica bêbado, o que faz? Vai lá para beber. É intencional. Aí eu fiquei bêbado à toa. E eu acordei bêbado, eu não sei. De repente fiquei bêbado. Não é assim. É intencional. A pessoa vai atrás, a pessoa procura, a pessoa vai atrás da garrafa, a pessoa vai atrás do boteco, a pessoa vai atrás para. Você quer ser cheio do Espírito? Vai atrás. Corre atrás da oração, da adoração, da palavra de Deus, dos cultos ao Senhor. Procura, busca incessantemente, com todo o seu coração, porque quem busca a embriaguez é o quê? É alguém que está dependente, que deseja, seu coração só pensa nisso. E aqui o texto está falando: busca o Senhor, busca o Senhor. Mas também ele fala, a ideia aqui é que a embriaguez domina a mente e o corpo. Quem está embriagado está fora de si. Ele agora é uma outra pessoa. Suas palavras, suas atitudes, sua forma de pensar, tudo é diferente, não é? Quando você é cheio do Espírito Santo, você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você está sob o controle do Espírito Santo. Sua mente, suas emoções, sua razão são guiados, são controlados pelo Espírito Santo. Essa é a ideia do texto. Gosto quando João Calvino, no seu livro de 1546, escrevendo, comentando esse texto, ele chama a nossa atenção a isso, de que essa similaridade, esse contraste, essa comparação são muito interessantes. E é verdade. Que texto maravilhoso, irmão.
Estar cheio do Espírito Santo é estar sob a influência, sob o controle, sob o domínio do Espírito, assim como aquele que se embriaga está sob o controle e domínio do álcool. Agora você está cheio do Espírito. E condiz isso com a palavra que é usada lá no Evangelho de Marcos, que Jesus ficou totalmente tomado pelo Espírito Santo. E ele foi guiado, dirigido pelo Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Ele é guiado. Veja, ele não está mais no controle. Ele está em plena obediência à palavra do Espírito. Não sou eu, mas quem vive? Cristo vive. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Não seja feita a minha vontade, mas o que tu queres, a tua palavra. Quando é que eu estou sob o controle do Espírito? Quando eu abro mão de fazer o que eu quero, porque eu sei que não é a vontade de Deus, para viver na obediência à palavra de Deus. Isso é estar sob o controle. Isso é ser guiado pelo Espírito. É viver como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo. Isso é estar cheio do Espírito. Isso é estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é estar cheio do amor. Ninguém amou mais que Cristo. Estar cheio do Espírito é tratar as pessoas com amor. É tratar as pessoas com amor. É falar a verdade, é seguir a verdade em amor, sempre em amor. É mergulhar a nossa alma no amor, porque Deus é amor. O fruto do Espírito é amor. Se alguém está cheio do Espírito, esse alguém está cheio do amor. É essa a grande pedra de toque aí, para a gente saber se alguém está cheio do Espírito. Está cheio do amor. E esse amor que tudo suporta é o amor que não tolera a imoralidade. Veja que amor não tem nada a ver, bíblico, não tem nada a ver com aquilo que a cultura diz que é amor. Não, amor é aceitar tudo, jamais. Cristo não aceitou tudo. Ele não aceitou o seu pecado, por isso que ele foi na cruz. Então, amar não é aceitar tudo. Tem uma ideia totalmente equivocada do que é amor. O amor de Deus, o mesmo amor que tudo suporta, é o amor que jamais suporta a imoralidade. Opa, o amor suporta tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que é santo, está na luta, está na dificuldade, está na enfermidade, está no problema, tudo suporta. Agora, ele não suporta o pecado, o erro, a imoralidade, a mentira, nunca, jamais. Ele reprova na hora. Não acabou de ler comigo aqui que o amor não vai sustentar isso em hipótese alguma. Meus irmãos, e o que acontece no final para a gente terminar essa meditação nessa noite? Uma festa. Capítulo 5, versículo 18, uma festa. Quando alguém bebe, bebe para quê? Para festa. Por isso que quando o pessoal bebe, a primeira coisa que acontece, os desafinados começam a cantar. Ou troço horrível é bêbado. Além de bêbado, cantar mal. Jesus Cristo é ruim de todo lado, gente. Mas geralmente as pessoas quando bebem, cantam e dão festa. Já reparou? Um vizinho teu perturbado lá, que você tem lá, que você precisa pegar Cristo para ele orar mais por ele. Quando ele bebe da festa, ele canta, bota música. Aí não consegue ouvir música só para ele, tem que ouvir música pela quadra inteira. O quarteirão inteiro tem que ouvir a música. Eu não sei porquê. Que necessidade ele tem de botar música para todo mundo ouvir? Ele podia botar música só para ele ouvir, não, mas ele tem que botar para todo mundo ouvir. A falta de educação tremenda, né? Mas da festa. Olha a festa que nós temos na plenitude do Espírito. Vamos para a festa? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E a festa? Falando entre si, olha a música, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus Pai por todas as
O resultado da plenitude do Espírito, o que é? A adoração a Deus. Quando alguém se embriaga, essa pessoa se lança aos seus próprios prazeres. Essa pessoa se lança à imoralidade, essa pessoa se lança a brigas e discussões. Tudo que está na alma dessa pessoa de ruim sai. Mas quando você está cheio do Espírito, o centro da festa é Cristo. Cristo é o motivo de tudo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vai cantar pornografia, funk, sertanejo, sofrência? Não, irmão, não, calma aí. Quem está cheio do Espírito não consegue ouvir essas músicas podres, não. Eu te deixei, tu me deixou, eu te traí, tu me traiu. Que é isso? Sem moralidade. E alguém que está cheio do Espírito Santo está fazendo o quê? Cantando o quê? Funk, sertanejo, sofrência, forró, e tem um monte de coisa outra mais aí. Não. Quem está cheio do Espírito Santo quer cantar a Deus, quer louvar a Deus, quer ser grato a Deus, quer exaltar a Deus, quer bendizer ao Senhor, quer exaltar o Senhor da glória. Pastor, eu não sinto vontade disso. É porque talvez você ainda não foi salvo. Se ainda o mundo te encanta, é porque Cristo não brilhou na sua vida. Cristo ainda não brilhou na sua vida. Foi triste, eu tive uma experiência quando eu disse para um homem, eu disse para ele: você nunca foi salvo. Não tem evidência da salvação na sua vida. Você está na igreja há quase 20 anos, mas não há evidência alguma de que você foi salvo. Sua vida, seus comportamentos, suas atitudes, suas palavras, tudo em você indica só uma coisa: você nunca foi salvo. Pastor, é verdade, eu nunca tive a experiência do conhecimento. Se você pergunta textos bíblicos, sabe? Se você, as músicas, sabe tudo. Sabe tudo. Que parte o coração da gente. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você nasce de novo, quando o Espírito de Deus habita em você, o mundo fica cinza. Cristo tem todas as cores, toda a beleza, toda a grandeza. Seu coração tem um só destino, tem uma só direção: Cristo. Ele é a razão, ele é o motivo de tudo. Tudo é Cristo. A vida, para mim, o viver, é Cristo. O mundo me perdeu. O diabo me perdeu. E não precisa de polícia. Você veio para a igreja? Não veio. Você está no culto? Não está. Orou, leu a Bíblia? E aí? Não. Se tem que ter isso, você não nasceu de novo. Quando Deus me salvou, quando eu tinha 15 anos, acabou. A imoralidade batia na porta. E sozinho, só com Deus, o Espírito Santo, você disse: não preciso disso. Agora eu tenho uma razão de viver em Cristo. Ele é todo o meu prazer. Ele é toda a minha vida. Irmão, a experiência da presença do Espírito Santo é extraordinária. É fantástico. Não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, toda espécie de coisa ruim, mas deixe que o Espírito Santo enche vocês, e a festa vai começar. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.